Vou gravar isso de novo, filmando a minha cara. Dessa vez, se eu conseguir. E não quebrar a câmera. É... Eu tô olhando. Peguei pra testar o meu microfone que eu acabei de comprar. Mas. Porque eu lembrei desse texto, essa passagem, na verdade, de um livro do Eudoro de Souza. Não sei se. Provavelmente poucas pessoas conhecem. Um classicista. ah, Como é que se diz? Ah, Luso-brasileiro. Que, enfim, estudou em Portugal, estudou na França, estudou na Alemanha e veio pro Brasil, ficou em Brasília dando aula na UNB, onde ele fundou um próprio departamento de clássicas lá, quando tudo era mato, né? Um tradutor exímio, enfim, traduziu Poética de Aristóteles, Eurípides e várias outras coisas. E nesse último texto dele, acho que a última publicação dele, que são uma espécie de escrita ensaística com uh, uma espécie de síntese pessoal dele, uma filosofia própria. Aí tá a face do Eudoro. Enfim, eu sempre gostei, sempre achei muito legal ficar relendo em voz alta as coisas que você gosta de ler. E essa passagem que eu vou ler, que é um pouco grande, uh, parece tocar um pouco na. Como é que eu posso falar? Usando de eufemismos também. Fala um pouco sobre a situação que todo estudante sério de filosofia e como você vai separar estudantes sérios de não sérios fica em cargo do ouvinte. Ah, eu não pude deixar de sentir aqui nas palavras do Eudoro que, na verdade, todo o ensaio, todo o texto dele é uma crítica sob um viés, sei lá, um pensamento inspirado na antiguidade também, mas também com um viés heideggeriano e próprio, de crítica ao estado de coisas que provavelmente era da sua época, né? Então, faz várias críticas a um pensamento materialista, positivista, e que tá tudo nisso que ele condena como uh, esse novo manto do real, que é o manto do objetivo coisístico, que ele chama. E tem um parágrafo aqui que parece ser muito, que não sei, que fala um pouco sobre que pinta um quadro, né? Ou uma imagem mais fraca que um quadro, daquilo que a gente pode vir a confirmar na realidade da Universidade Brasileira e no aspecto holístico, a miséria que o brasileiro que estuda, ele não pode deixar de notar, porque é uma coisa que pulula na sua mente, assim, na sua visão. Enfim, não vou me demorar aqui, mas esse trecho é muito legal. Eu li, só que comi palavra, ficou uma merda. Enfim, vou ler de novo. Mas de que vale contar histórias que tão naturalmente redundam no anedótico? Da comicidade ou do humor ligados à distração do poeta, do cientista e do filósofo, já nem é preciso falar, mas nem tudo se disse acerca da distração genérica que envolve essas distrações específicas. Como se distrai o distraído? O que faz com que ele se distraia? De certa distração é o de sujeito que se concentra no que a outros sujeitos provoca distração. A distração do religioso, do poeta, do cientista criador, do filósofo que sempre o é, de cada vez que o for, é concentração no que não é ação premente e urgente no mundo do forçado trabalho que se aplica na utilidade imediata das coisas. No atento olhar a perigos, como o de cair num fosso quando se caminha de noite, contemplando o brilho das estrelas do céu. O astrônomo de uma época que não está longe, o astrônomo para o qual a astronomia ainda não era trabalho de laboratório, mas puro deslumbramento.
Foi típico das distrações ou da não concentração nas coisas da terra, embora então ainda mal tivéssemos emergido do tempo em que céu e terra eram as duas metades opostas e, por isso, complementares do universo em que vivíamos. A distração relativa ao mundo é, pois, concentração relativa a outro mundo. Por conseguinte, distração e concentração só se opõem no mesmo mundo. Quando se entrevê a existência de mais algum, a distração de um é concentração no outro. Por isso, agora, podemos inverter o sentido da comicidade. Pois não será eminentemente cômico que o homem humano diga que se distrai quando atenta no espetáculo em que se lhe oferece a visão de si mesmo, labutando entre coisas no mesmo mundo das coisas? O teatro e o cinema, o romance e a novela engajam-nos como tripulação de uma nau fatalmente destinada ao naufrágio. Voltar-se para o passado, atentar no presente, penetrar no futuro só com a experiência vulgar do presente, são gestos de falaciosa libertação. Libertar-se só pode quem vive a crise como crise e não como um remediável acidente que tanto poderia acontecer como não acontecer. Aqueles a quem vimos chamando de marginalizados são os que já viveram a crise a tal ponto que lhe pressentiram ou adivinharam o fim. Só não sabe a maioria deles dizer aos outros. Entre eles e os não marginalizados, não há comunicação possível. Isso é evidente. Só não sabe a maioria deles dizer aos outros as palavras mais certas, mais conformes à sua vivência. Por esse mundo em fora, por esse mundo que diziam ser o mundo de Cristo, há milhares e milhares de professores universitários, ministros da educação em escolas superiores, que já não são escolas e muito menos superiores, providos muitos de riquíssimas bibliotecas, invejáveis e invejadas por quem as não tem, invejáveis e invejadas por quem ignora que entre cada milhar de volumes talvez haja só um que não seja fastidiosa repetição dos demais. Suponho, por hipótese inverossímil, que seus possuidores os tenham lido todos. Mas de que lhes valem eles quando, por acaso não pouco banal, um adolescente marginalizado, sem o saber, de algum deles se abeira e de olhar angustiado lhe pede o auxílio da experiência que ele não tem, quando não quer só a menção que, somada às outras, fará jus à obtenção de um diploma que, já de antemão despreza por ser apenas a chave dos esgarços onde se recusa a viver, o adolescente jogou com toda a seriedade com que se entrega ao jogo, o jogo da criança que foi e já não é. Que jogo eu vou jogar agora? Agora que ser julgado desempenhando obscuro ou doce papel num drama que ad náusea tenho visto desempenhar, em sessões matinais, vespertinas e noturnas, por pessoas espectralmente semelhantes, que se propuseram desocupar-se de julgar o drama por seus justos méritos? Meu cachorro. Eles não sabem formular a pergunta nestes termos, nem em quaisquer outros, mas a pergunta é esta mesma. Quem saberá responder-lhes sem os subterfúgios que usa aquele que, em relação a si mesmo, nunca formulou a pergunta? E o que a formulou? Porque já deu a resposta que só a si satisfaz, nenhuma outra pode dar. De fato, nada responderá, pois a resposta certa para cada caso está implícita na pergunta certa. E a pergunta certa só pode surgir de mais íntima intimidade de quem pergunta. Só resta, portanto, a dificílima decisão de se recolher, de se novelar à beira do caminho de toda a gente, ganhando forças que permitam a cada um caminhar em companhia da própria solidão, pelo caminho ainda não descoberto. Quem escreve com o sangue da própria vida, descreve um caminho que nunca será método, porque método não é caminho meu, é caminho de outrem, que outros percorrem, julgando que podem por ele chegar ao paradeiro de meu destino, o que certamente não acontece a todos, pois o destino coincide com a irredutível subjetividade de cada um.